de todo o coração. Amém? Glórias a Deus. Irmã Denise Germana, até aquele glória a Deus, é isso. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. E antes de assentarmos à mesa, vamos meditar nesse texto, nesse tema, o principal mandamento. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, Jesus havia discutido com os saduceus sobre o tema da ressurreição, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? Leia comigo, vai, faça essa pergunta comigo. Qual é o principal? Mais uma vez, vai. Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. Eu acho engraçado isso. O escriba falando de Jesus assim: muito bom, né, que o senhor sabe de alguma coisa, o senhor esteve na minha aula. Eu fico imaginando isso, ele dizendo: muito bem, mestre. E com verdade, o Senhor disse que Ele é o único, e não há outro além dEle, e que amar a Deus, de que forma, irmãos? De todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas. Senhor, nos dê clareza, compreensão. E não apenas isso, porque o escriba tinha clareza, mas ele ainda não estava no reino. Nos dê a verdade da vivência desse texto. Que nós venhamos a te amar acima de todas as coisas. Que o Senhor seja o nosso único Deus, o nosso único Senhor. Em meio, ó Pai, a essa manhã já tão solene, meus louvores, a oração, que também durante a pregação da Tua Palavra, o Teu Espírito venha nos fortalecer, nos renovar e nos avivar para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Toma o seu lugar, por favor. Essa pergunta que o escriba faz me chama a atenção. Ele pergunta qual é o principal de todos os mandamentos que existem, qual seria o mais importante ou principal. E por que ele estava preocupado com isso? Porque, eu já falei aqui algumas vezes, os fariseus, os rabínicos haviam compilado ao longo do Pentateuco cerca de 613 mandamentos. Quantos mandamentos, irmãos? 613. É pouco ou é muito mandamento? Tem gente que não decora os 10 mandamentos. Sim ou não? Como você iria decorar os 613? As 613 observações. E havia uma relação de causa e efeito que estava enraizada na crença judaica, que é toda circunstância que você vivia era o efeito de uma causa. E essa causa precedente era a desobediência aos mandamentos, à lei. Era um pecado, era uma transgressão, era uma consequência de uma transgressão que você porventura tivesse cometido. Então, dentro disso, ele queria saber assim, dentro desses 613, qual é aquele que eu não posso falhar,
Qual é aquele que eu preciso observar para agradar a Deus, para não atrair sobre mim qualquer tipo de maldição sobre a minha vida? Ele queria saber qual é o principal mandamento dentre os mandamentos. Posso ouvir um amém até aí? E a resposta de Jesus é muito clara. Ele nos mostra que a maior expectativa de Deus ao nosso respeito é o amor. Você pode repetir essa frase comigo? A maior expectativa de Deus ao meu respeito é que eu ame. É o amor. De tudo que nós somos e de tudo que nós fazemos, o selo tem que ser o amor. Você repete comigo? O selo é o amor. De tudo que eu sou e de tudo que eu faço. Se não tiver amor, o apóstolo Paulo já dizia, de nada aproveitará. O cerne de 1 Coríntios 13 é isso, é uma igreja que fazia muitas coisas, era uma igreja muito expansiva nos dons espirituais. O apóstolo Paulo, entre 1 Coríntios 12, que fala dos dons, e 1 Coríntios 14, que regula os dons, em 1 Coríntios 13 ele trata da motivação daquilo que somos e fazemos, e tem que ser o amor. Ele vai dizer, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada aproveitará. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado em benefício de alguém, se não for por amor, disso nada aproveitaria, de nada adiantaria. Tem que ser o amor. Certa vez um escritor disse que lá no céu não vai nos perguntar o quanto cantamos, o quanto pregamos ou o quanto fazemos, mas sim o quanto amamos. O amor seria a balança, seria a medida, o peso, né, daquilo que somos e fazemos. A vida cristã se trata de como nós amamos. Posso ouvir um amém? Mateus 22:40, não precisa abrir, quando Jesus tem essa mesma ocorrência, Jesus vai dizer que dessa lei, amar a Deus e amar o próximo, depende toda a lei e todos os profetas. Ou seja, todo o âmago da palavra de Deus, o cerne do ensino e da vivência cristã é amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o selo se nós somos crentes de verdade, se nós temos sido alvos da ação do Espírito Santo de Deus em nós ou não, se nós estamos sendo transformados de glória em glória, se nós amamos a Deus e se nós amamos o nosso irmão. Isso é ser crente. Ir ao culto, qualquer um pode ir. Pregar, qualquer um até pode pregar. Ter a carteirinha de membro, qualquer um que fizer o curso de batismo e passar por essa água fria aqui no meio do inverno, né? Pode ter. Agora, ser crente de verdade é ter o fruto do Espírito, e o primeiro fruto é amor. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Porém, mais do que amá-lo, o Senhor também indica como Ele quer ser amado, e Ele quer ser amado de uma forma profunda. Secularmente tem um livro, um best-seller, falando sobre as linguagens do amor, um autor britânico. Quantos já leram ou já tiveram acesso? Sim, 5 pessoas. Aí falo das 5 linguagens do amor, palavra, afeto, presente, serviço, e cada pessoa tem a sua forma de manifestar o amor, e cada uma tem uma forma de se sentir amado. Com você é assim ou não? Né? Tem gente que é pegajoso, a forma dela de falar que ama é toda hora tá dando carinho, tá dando afeto. Tem gente que é assim, pegajosa, por exemplo, nem falar, Pedro está ali com a esposa assim, abraçando, fazendo carinho, está ela assim, solta, estou prestando atenção na palavra. e cada um tem uma forma de falar, toda hora às vezes fala te amo, te amo, te amo, te amo. Só que tem gente que só se sente amado, por exemplo, se você der um presente para ela. Poxa, você não me traz flores. Bom, vamos supor, nossa, eu não te trago flores, mas eu toda hora te faço carinho e digo te amo. Não, mas você tem que me dar presente, tem que me dar flores. É assim ou não é? Então, uma coisa é a forma como você demonstra o amor. Outra coisa é a forma como a pessoa que está recebendo, ela se sentir amada ou não. Deus, como um ser pessoal, um ser divino, mas também pessoal, Ele tem a sua forma de se sentir
amado. E creia, são todas essas linguagens. Ele gosta de ouvir, ele gosta de ser servido, ele gosta de ser tocado, ele também gosta de ser presenteado, ele tem a sua forma de sentir amado. Então a gente precisa compreender pela palavra como nós devemos amar ao Senhor. Posso ouvir um amém? Em Oséias capítulo 6, versículo 4. Quero primeiro dizer como nós não devemos amá-lo, né? Na Ara, coloca na Ara, eu vou mudar as versões de vez em quando. Deus vai perguntar assim para o povo: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O que Deus está falando para o povo? Olha, eu não quero ser um romance de verão. Eu não quero que você tenha apenas uma estação de um amor por mim. Deus está acusando o povo de Israel exatamente assim. A disposição do povo em amar a Deus era uma disposição muito fraca. Eles vinham no domingo da igreja, vinham para o culto de ceia e falavam assim: eu vou amar o Senhor. E quando chegava a segunda-feira, já estava idolatrando, né? Se entregando à idolatria e às práticas imorais, e falava assim: eu não quero esse tipo de amor. Vocês se apaixonam por mim e logo se esquecem de mim. O que eu vou fazer com vocês se o amor de vocês é como uma névoa da manhã? Vocês não conseguem permanecer no amor, vocês não conseguem se sustentar nessa afeição por mim. Que amor é esse que parece uma paixonite de verão, que logo passa? Não devemos amar ao Senhor assim. Posso ouvir um amém? Deus não está em busca de um romance de verão, Deus está em busca de uma vida de amor. E isso faz muito sentido numa geração hoje tão emotiva, tão sensacionalista, que tudo é sentimento, sentimento, sentimento. E nós devemos lembrar que amor é sentimento sim, mas também amor é uma decisão. Eu decido amar o Senhor, independente da estação. Pode ser primavera, pode ser verão, pode ser outono, pode ser inverno. O meu amor não será como uma névoa da manhã. Aleluia! Quantos amam o Senhor de todo o seu coração? Apocalipse 2, versículo 4. Deus também vai falar de um amor muito fraco. Coloca na NVI agora para mim, por favor. O Senhor vai falar assim: contra você, porém, tenho isso. Leia para mim, vai. Você abandonou o seu primeiro amor. Jesus está falando isso para a igreja de Éfeso, que é uma igreja presente, é uma igreja atuante, é uma igreja doutrinariamente forte, é uma igreja que tem labor, que tem fervor, mas Jesus olha para a essência do serviço, Jesus olha para a motivação de tudo aquilo que eles são e fazem e fala assim: eu não estou me agradando disso. Por quê? Porque é um amor mecânico, é um amor já robótico, vocês estão no automático, vocês abandonaram o primeiro amor, não tem mais fervor, não tem mais paixão. Então note, lá em Efraim, lá em Oséias, Deus está falando assim: o seu amor é uma paixonite, que vem com muita intensidade e vai embora da mesma forma. É o amor Coca-Cola, você abre, está cheio de pressão, quando você pega, está cheio de pressão, quando você abre, acabou o gás. É assim ou não é? Vai beber no dia seguinte, já está uma Coca-Cola, é choca que você fala? Choca, né? Então esse é o primeiro. Aí a gente vai para o outro aqui. O povo está disposto, está mantendo as obras, mas ele fala assim: não tem mais paixão, não tem mais fervor. Então você percebe que Deus, Ele quer as obras, mas quer essa paixão também, quer esse fervor. Ele não quer aquele amor enfadonho, aquele amor do tédio, aquele amor só do compromisso. Ele quer o amor do compromisso, da decisão, mas Ele quer um amor sentido também. Eu posso ouvir um amém? Então, antes de Jesus responder àquele escriba, Ele vai nos dar a motivação, uma informação muito esclarecedora. Quando o escriba pergunta: mestre, qual é o principal mandamento? Ele vai continuar respondendo assim: o primeiro mandamento é. Qual é o primeiro mandamento? Não é amar, mas olha o que ele fala antes do amar a Deus. Legal a resposta, é isso. Mas antes de amar a Deus, o que Jesus observa? O que Jesus chama a atenção? Ouve.
ou ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Antes de Jesus falar o primeiro mandamento em si, ele chama a atenção para a principal motivação, porque é impossível nós amarmos ao Senhor se nós não conferirmos a Ele um lugar de exclusividade. Diga, o Senhor merece, é digno de exclusividade. Se Ele não for o único, não tem como. Aos casados, quantos casados eu tenho aí? Levanta a mão. Você aceitaria dividir o seu cônjuge? A Marcele levantou a mão assim, ó, pá. E olha que a mão dela foi lá em cima. E ela bateu na cadeira, jamais. Então você pensa, se o Senhor nos dividiria com outros. Por isso que ele está falando, ei Israel, antes de você saber qual é o primeiro mandamento, você precisa entender que não há outro Deus além do Senhor. Não há mais ninguém que seja maior do que Ele. Não há ninguém que seja mais digno do que Ele. Posso ouvir um amém? Então, juntamente com isso, há vários textos. Eu quero ler 1 João, capítulo 2, versículo 15. Vai dizer o seguinte: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podemos amar a Deus e amar o mundo. E quantos são aqueles que querem fazer essa conciliação? Senhor, Tu sabes que eu te amo, mas eu também tenho umas afeições, eu tenho uma quedinha, eu tenho uma paquera, ainda se fala? Eu tenho ainda um flerte com o mundo. E Deus, Ele não aceita isso, porque o Senhor é digno de exclusividade. Elias, no Monte Carmelo, lá em 1 Reis, capítulo 18, ele vai desafiar o povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se é Baal, sirvam-o. Se é Deus, sirvam-o. O que não dá é para você ficar ora servindo a Deus, ora servindo a Baal, ora cantando para Deus, ora cantando para Baal, ora adorando a Deus, ora adorando a Baal, ora vivendo como cristão, ora vivendo como mundo. Posição de exclusividade. O entendimento de que o Senhor é único nos leva a uma posição única nas nossas vidas. Não ficamos mais oscilando como crentes camaleão. Conhece crente camaleão? Dependendo do ambiente, ele muda de cor, ele se adapta facilmente ao ambiente. Não, um crente ele tem só uma identidade: servo do Deus Altíssimo. E onde quer que ele esteja, ele é sal e luz, não perdendo a sua essência. Lucas capítulo 16, versículo 13, o próprio Jesus vai dizer: nenhum servo pode servir a quantos senhores? A dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como, são coisas irreconciliáveis. Quando nós nos tomamos pelo amor a Deus, os outros amores são esmagados. Não temos como conciliar dois amores que são autoexcludentes. Quando nós tentamos fazer isso dentro do coração, isso prova que a nossa conversão ainda não foi sincera. Pausa dramática para vocês assimilarem essa frase. Toda vez que você percebe que existem esses dois amores dentro de você, é para nós discutirmos e avaliarmos se a nossa conversão é sincera. Porque toda vez que nós nos convertemos, as nossas prioridades mudam, a nossa vida muda por completo, nossas afeições, nossas inclinações mudam. A luta contra o pecado continua, mas o alvo do nosso amor é transformado. Nós buscamos as coisas dos céus. Um crente não pode servir a Deus e ao dinheiro, amar a Deus e amar as coisas do mundo. Mateus capítulo 23, versículos 6 e 7, Jesus vai continuar dizendo assim: olha, esses escribas, fariseus, eles amam o que, irmãos? O primeiro lugar,
Coloca na NA agora para mim, por favor. Obrigado, Juliano. Amam o primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas. Eles amam as saudações nas praças e o serem chamados o quê? Mestres pelos homens. João capítulo 12, versículo 43, Jesus vai distinguir esses homens dos demais crentes. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que Deus está falando aqui? Quem se converte, ele não ama mais o seu status, ele não tem mais apego à sua fama, à sua projeção pessoal. Quando nós somos transformados por esse amor faz diminuir ou excluir todo o apego ao nosso ego humano. Mas aqueles outros achavam que servia a Deus, mas amavam ser chamados mestres. Eles adoravam aquelas pompas das saudações nas praças. Eles adoravam a glória dos homens e desprezavam a glória de Deus. Há alguém aqui que ama a glória de Deus mais do que tudo? João capítulo 3, versículo 19. Jesus vai dizer assim: João capítulo 3, versículo 19. O texto bíblico vai dizer assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o que, irmãos? Mas, então a gente percebe um povo que se diz povo de propriedade exclusiva do Senhor, mas que em vez de amar a luz, ama o que, irmãos? As trevas. Eles estão nas sinagogas todos os sábados, eles estão no templo em todas as festas, em todos os calendários importantes, mas a despeito da sua religiosidade, a sua vida prática não atesta isso. Eles amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Mateus capítulo 10, versículo 37, ele vai permanecer dizendo o seguinte: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, dá uma olhada para esse texto, vai, pensa nisso. O que está em jogo aqui não são os amores legítimos. Jesus falou: você não tem como amar ao mundo e amar a Deus, são irreconciliáveis, sim ou não? Você não tem como amar a Deus e amar as riquezas, o dinheiro, não tem como, são irreconciliáveis. Agora Deus vai colocar uma relação de superioridade em relação a todos os amores legítimos. Há alguém aqui que ama o seu pai e a sua mãe? Há alguém aqui que ama os seus filhos? E tem gente que não ama filho não. E aí, você os ama. Aí, Jesus não é contra esse amor. Mas o que Jesus vai falar? Se você coloca alguém legítimo de ser amado acima de mim, você não é digno de mim. Por quê? Porque você está constituindo essa coisa ou essa pessoa no seu ídolo, no seu Deus. E pensa, irmãos, o quanto a vida de pessoas às vezes giram em torno de outra pessoa. E quando essa pessoa se vai, por exemplo, a vida dela desmorona. E eu não estou falando de passar pelo luto ou passar por um abandono. Isso são dores legítimas. Eu estou falando de pessoas que perdem a fé, que perdem o rumo da vida, porque esse alguém que era o eixo da vida dela se foi, ou morreu, ou a abandonou, e ela se perde na vida. Por quê? Porque essa pessoa é como se fosse o seu ídolo, o seu Deus. Nós podemos amar o nosso cônjuge, como amamos. Podemos amar os nossos filhos, como amamos. Mas, acima de tudo, nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Então, sobre os amores ilegítimos, Deus deve ser amado unicamente. Sobre todos os amores legítimos, Deus deve ser amado de forma superior. Quem entendeu, diga amém. João capítulo 12, versículo 25. Jesus ainda vai falar algo além. Quem ama a sua vida, a perderá.
Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Leia para mim, eu vou explicar a vocês. Vai, leia. Quem lê esse texto literalmente fica escandalizado, fica ou não fica? Aí eu fico imaginando alguns irmãos assim, batendo no rosto, batendo no peito, não tomando mais banho, ficando, não cuidando mais de si. Aí alguém me pergunta: o que você está fazendo com a sua vida? Eu estou odiando para ganhar minha vida. Eu me odeio. Eu imagino o irmão olhando no espelho e falando assim: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. É isso que Jesus está ensinando? Diga não. Aqui o que está expresso quase que literalmente é um hebraísmo. Esse verbo traduzido por odiar fala de não dar a devida importância ou honra. É um verbo que literalmente é odiar, mas o sentido dele, dentro da semântica da palavra na raiz hebraica, significa isso: não dar a devida importância, desprezar, não dar a devida honra. Então Jesus está fazendo um contraste sério. Você deve amar. Se alguém ama a sua vida, coloque em primeiro lugar, vai perder. Por quê? Porque é alguém egocêntrico. Mas aquele que a desprezar, não ter a sua própria vida com tamanha importância, esse vai preservar a sua vida para a vida eterna. Por quê? Ele vai gastar a sua vida em amar a Deus e amar o próximo. E é nisso que reside a vida eterna. Posso ouvir um amém? Então, Jesus coloca aqui a resposta dizendo que, antes de tudo, nós precisamos entender: o Senhor é o único Deus. Você pode levantar a sua mão comigo e diz: só o Senhor é Deus. Mais forte, irmãos, vai. Só o Senhor é Deus do mundo e da minha vida. Glórias a Deus. E logo depois ele vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Qual é a palavra que se repete em todas essas frases? Todo. Então note que, além do amor exclusivo, ele também quer um amor integral. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não aceita nada menos do que tudo. Você pode dizer isso comigo? Deus não aceita nada menos do que tudo. Tudo. É todo o coração. É toda a alma. Toda a tua força. Todo o teu entendimento. Se gaste nesse amor por inteiro, esteja comprometido com Ele. É isso que Deus está falando conosco. Ele quer um amor integral, não pode ser parcial, tem que ser por inteiro, nada menos do que tudo. Amar de todo o coração, desejo, afeição, paixão, intensidade, fervor. Você nota isso no teu amor por Deus? Quando Deus fala, esse é o maior mandamento, amar a Deus de todo o teu coração. O que significa esse amar de todo o coração? É esse desejo, essa afeição, você olhar para Ele e ficar encantado com a sua glória, com a sua santidade, com a sua majestade. Você cantar para Ele: Senhor, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso. É intensidade, é fervor. Afinal de contas, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Eu quero perguntar à igreja, antes da gente tomar os elementos da ceia, o pão e o cálice, temos amado ao Senhor de todo o coração? Ele tem sido o alvo desse nosso desejo? Ou estamos como a igreja de Éfeso, nos ministérios, nos cultos, mas abandonamos o primeiro amor? Ou estamos como Efraim e Judá, um amor que oscila, um amor que passa como a névoa da madrugada? Ele também vai dizer: amar de toda a tua alma. E aqui ele está reforçando essa questão do sentimento, das decisões, dos pensamentos e sentimentos, de tudo aquilo que nós estamos gerando interiormente. É um amor gerado no íntimo
e exteriorizado de maneira legítima e manifesta, resplandecente do lado de fora. Não há hipocrisia, não há contradição. Amarás o Senhor Deus de toda a tua alma. É o amor que vem de dentro para fora. Não há fingimento. É assim que nós temos amado ao Senhor. Nós conseguimos enganar pessoas, mas nós servimos ao Deus que sonda os corações e nos conhece por completo. Vamos amar a Deus de toda a nossa alma. E a gente tem que lembrar o seguinte, irmãos, é um mandamento ou não é, irmãos? Quem não cumpre o mandamento, ele está em desobediência, é uma transgressão, logo ele está em pecado. Isso é tão sério, irmãos, que às vezes a gente só dá vazão aos pecados, entre aspas, graves, os pecados morais, sim ou não? E a gente se esquece de que Deus está falando assim, se você não me amar de todo o seu coração, você está transgredindo o maior mandamento, logo você está em pecado. Às vezes ficamos escandalizados com pessoas, devemos ficar com quem se embriaga com vinho, porque está escrito, não vos embriagueis com o vinho. Está em pecado ou não está quem se embriaga com vinho? Está, mas o mesmo texto diz, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Aí eu pergunto, e você que está falando que o irmão está embriagado? Ele está em pecado, mas você também está, porque eu estou vendo que o irmão não está cheio do Espírito. A gente se esquece dessas coisas. E a gente precisa sondar hoje, se o nosso cristianismo é um cristianismo religioso aparente, ou se é um cristianismo verdadeiro, se nós amamos a Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Posso ouvir um amém? Sim ou não, irmãos? Desejo, afeição. Agora ele vai dizer, amar a Deus de todo o teu entendimento, intelecto, razão, raciocínio, percepção, discernimento. Não é um amor cego. Deus não quer isso, não é um amor cego, é um amor entendido, é um amor claro, é um amor transparente. Deus quer se revelar a você. Quantos querem conhecer o Senhor mais e mais? Ele quer que você o conheça, Ele quer que você o entenda, Ele quer que você o decifra. A gente faz muito essas dinâmicas em encontros de casais e tal, a gente fica fazendo aquelas gincanas, qual é a cor preferida do seu cônjuge, qual é o prato preferido do seu cônjuge, porque a ideia é, você conhece quem você diz que você ama, e aí às vezes alguém se surpreende assim, nossa, fiquei com nota baixa aqui, eu não sei qual é a cor preferida, não sei qual é o prato preferido, não sei qual é o hobby preferido. Convive junto, mas não sabe nada da pessoa. Prometeu amar de todo o coração, mas não sabe nada sobre ela. E não é esse tipo de amor que Deus quer. Deus quer que você o ame, não por aquilo que Ele faz para você, mas por quem Ele é para você. Então, amar a Deus de todo o nosso entendimento. Quantos querem conhecer o Senhor mais e mais? E logo a seguir ele vai terminar, amando ao Senhor com toda a sua força. Diga, força. Força. Amém. Coração, sentimento, alma, sentimento, entendimento, razão. Até aí a gente está no campo subjetivo, sim ou não? Mas agora Deus vai para a prática também. Devemos amar o Senhor com toda a nossa força. O que é isso? Esforço. Olha comigo, olha para mim agora. Eu falo, você repete. Vamos lá? Esforço. Arthur não repetiu. Esforço. Disposição. Motivação. Entusiasmo. Sacrifício. Isso é amar a Deus com toda a sua força. A gente só se sacrifica por algo que vale a pena. Se você não se sacrifica porque você acha que Deus não é digno do seu sacrifício, do seu esforço, da sua disposição. E quantas vezes o nosso culto demonstra essa nossa falta de entusiasmo. A gente cultua a Deus relaxado, parece que está assistindo Netflix. Muitas vezes. A gente serve a Deus de uma forma desleixada, sem disposição, sem ânimo, sem alegria. E Deus está falando assim, você tem que me amar com todo entusiasmo,
com toda motivação. Não existe amor sem sacrifício. Você pode dizer isso comigo? Deus amou o mundo e Ele fez o quê? Deu. E Jesus fez o quê? Se sacrificou por nós. E nós também devemos sacrificar a nossa vida, no sentido de carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos e amar a Deus com força. Então, é um amor que tem sentimento, tem paixão, mas também tem decisão, tem sacrifício, tem esforço, mas é um esforço com entusiasmo, porque a alegria de Deus é maior do que o nosso sacrifício. Você pode dizer isso comigo? O amor a Deus é maior do que qualquer coisa nessa vida. Glórias a Deus. Amar a Deus é mais que um sentimento. Então repita para mim: coração, alma, entendimento e força. Balança o irmão que está do seu lado e fala: força, força. Eu vou abrir um parênteses aqui. Acho que não devia, mas eu vou abrir um parênteses. Amar a Deus com toda a força. E eu quero correlacionar com o nosso tipo de culto. E eu fico assim, maravilhado com a forma, por exemplo, como as torcidas cultuam os seus times, amam os seus times, tomam o manto da bandeira, sabe, chegam ao Maracanã, quanto tempo antes? 1 hora, 2 horas antes, eles cantam antes do time entrar em campo, durante o intervalo, depois que o jogo é campeão, a gente pula, dança, faz festa, faz aviãozinho, igual eu fiz lá no condomínio, saí fazendo aviãozinho a teto, canta com uma disposição, chega na igreja, esse Deus que é o amor maior, quer cantar, amar o Senhor teu Deus, é uma diferença para mim absurda de disposição, e essas coisas para mim revelam claramente onde está o âmago, a ênfase do nosso amor. Eu usei o futebol, mas pode ser outras coisas, pode ser o filho, pode ser o carro, pode ser o trabalho, gente que no seu trabalho secular, na sua vocação, se entrega de corpo, alma por inteiro, chega para a obra de Deus, é só a sobra, e não tem disposição. Essas coisas revelam onde o nosso coração está, e Deus fala assim: você tem que me amar, porque eu sou o único, eu sou o único. Além do único, e sobre os amores legítimos, eu sou o maior. Se você faz por alguém que você ama, devia fazer muito mais para mim, porque você deve amar o Senhor de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e com todo o seu coração. Glórias a Deus. Amar a Deus de toda a sua força. João 14, 21. Vai falar sobre essa disposição de esforço. Jesus vai dizer assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Tem alguém que ama ao Senhor? Aí ele vai dizer assim: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Já parou para pensar na profundeza desse texto bíblico, irmãos? Jesus definiu o amor pelo princípio da obediência. Repita isso comigo. Jesus definiu o amor pelo princípio da obediência. Quem ama, obedece. E obediência envolve esforço, disposição. E depois, obviamente, será natural para essa pessoa. Então, devemos nos esforçar para viver esse amor maior. Posso ouvir um amém? Mas Jesus não parou por aí. Jesus terminou dizendo àquele escriba, logo depois nós devemos amar ao Senhor como nosso único Deus. Ele diz assim: e segundo, semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diga, amar ao próximo como a mim mesmo. Por que Jesus fez essa ressalva? O escriba perguntou: Jesus, qual é o maior? Ou seja, ele estava em busca de o principal. Jesus respondeu: o principal você deve amar ao Senhor acima de todas as coisas.
Mas o segundo, semelhante, não é idêntico, é semelhante a esse, é amar ao próximo. Por que Jesus fez essa ressalva importante, esse asterístico importante? 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21, e aqui eu estou encerrando. Prometo, não é aquele pregador que diz que está acabando e é só a introdução. Jesus, a palavra de Deus vai dizer assim: quantos amam a Deus? Quero só perguntar isso mais uma vez. Quantos podem erguer suas mãos e dizer, eu amo ao Senhor? Aí a palavra vai dizer o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar quem? O seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É forte isso, irmão. É muito forte. Porque até agora nós estávamos tratando de amar a Deus e outras coisas. Tudo bem? E aí é fácil você fazer, mais ou menos fácil, você fazer essa seleção. Agora, o que está em jogo aqui é o selo, a autenticação desse amor. Deixa eu ver se esse amor a Deus é verdadeiro. E aí você tem que responder algumas coisas. Posso perguntar? Aí você responde, para você mesmo, tá, Pedro? Como anda o seu relacionamento com todos os seus irmãos? Não é com seus irmãos, é com todos. Porque o texto é: quem ama a Deus e odeia ao seu irmão. Que irmão? Qualquer um. Eu já expliquei que esse odiar não é só nutrir desprezo absoluto ou um desejo de vingança, de raiva, que alguma coisa aconteça. Que tem crente que é assim, né? Faz a oração SL. Salva e leva, Senhor. Não aguento mais esse irmão. Salva e leva. A oração SL. Salva e leva. Não. O que Deus está falando aqui, ó. Você me ama? Como anda o seu relacionamento com todos? Há alguém que você tem dificuldade de aceitar, de conviver? Porque agora nós vamos nos assentar à mesa. E eu sou pai, irmãos. Quantos são pais de mais de um filho como eu? Seus filhos já brigaram alguma vez? Já aconteceu de na mesa acontecer um clima meio estranho? Como é que fica o coração do pai? Se tem uma coisa que alegra o coração do pai, é ver os irmãos em união. Pode nem me dar muita bola, mas se estão se curtindo, se abraçando, eu estou de boa. Quando são, nossa, uau, não tem coisa que me deixa mais alegre, é que ver os irmãos assim vivendo em comunhão. Como que você acha que é o coração de Deus, irmãos? Você quer agradar a Deus? Viva de forma agradável com os seus irmãos. Você quer amar a Deus? Prove isso, amando ao seu irmão. Vou perguntar mais uma. Posso perguntar mais uma, Pedro? Você nutre por alguém um sentimento de antipatia? Antipatia, sabe o que é? Tipo Kiko, você não vai com a minha cara? Desprezo, indiferença, raiva, inveja. Você tem mágoa no seu coração em relação a alguém? Ressentimento, dificuldade de perdão? Jesus chegou a falar: se você sabe que tem um irmão com alguma coisa contra você, em vez de trazer a sua oferta, calma, deixa a tua oferta aí, vai primeiro, se reconcilia com teu irmão, depois pega a sua oferta e traga ao altar, porque Deus só se agrada de ofertas de irmãos que vivem em união e amor. Por isso que o escriba vai ratificar:
o que Jesus disse, que amar a Deus e amar o próximo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Minha religiosidade, a minha liturgia, as minhas obras religiosas, de nada adiantarão, se eu não amar o meu irmão. Tomar o cálice aqui hoje, e o parte do corpo partido de Cristo, sem que a essência desse amor esteja plenamente no meu coração, não faz sentido. O Senhor está nos convidando nessa manhã a refletir o nível do nosso amor, a veracidade do nosso amor, o nível exclusividade, o selo, a autenticidade, a forma como nós estamos nos relacionando, como estamos expressando esse amor. O amor vertical flui através do amor horizontal. Amém, irmãos? Então, eu acho que é um momento bom para a gente fazer, uma hora boa para a gente fazer um momento fofo, se colocar de pé, chamar os músicos, cantar Recebi um Novo Coração do Pai. E antes da gente servir os elementos, a gente se espalhar pela igreja, começar a abraçar os irmãos, e de repente, se tem alguma rusga aí precisando ser resolvida, é um bom momento de você falar: irmão, foi mal, perdoa-me, eu te amo, eu quero caminhar junto, eu amo tanto o Senhor e quero amar você nessa mesma medida, vamos caminhar juntos. Essa é a verdade do Evangelho. Sem amor, de nada aproveitará. Feche seus olhos nessa hora. Senhor, a Tua palavra foi pregada aqui. Esse é o principal mandamento, não é qualquer pregação, Senhor. Não é qualquer texto que nós lemos. É um texto que traz a ênfase do cristianismo. Por isso, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do espelho da Tua palavra, porque o Senhor sonda a nossa mente, a nossa alma e nosso coração. Eu te peço, Senhor, que nessa hora, tudo aquilo que esteja competindo com o Senhor, rivalizando com o Senhor na nossa vida, seja destronado agora, seja destruído agora. O Senhor é o nosso único Deus. Não mundo, não dinheiro, não pecado, não os prazeres, não a ostentação dessa vida, a soberba dessa vida, nada dessas coisas, que o nosso coração seja ocupado pelo Teu Espírito, Senhor. Mas de igual maneira, Pai, me capacite nessa manhã a expressar esse amor ao Senhor através do meu amor pelo próximo. E quem é o meu próximo? O Senhor já me ensinou: todos os meus irmãos. Pai, Tu conheces o meu coração, as minhas dificuldades, os meus traumas. Tu conheces as ofensas em que eu já sofri, as injustiças que eu já sofri, as complexidades das circunstâncias da jornada e do caminho. Mas eu sou Teu filho, Senhor. Eu sou Teu filho, Senhor. E eu não quero, no final de tudo aquilo que nós já fizemos, ser reprovado por não amar o meu próximo como a mim mesmo. Por isso, Senhor, sela este amor nas nossas vidas e na nossa igreja hoje. Quebra toda inimizade, quebra toda porfia, quebra toda inveja, quebra toda mágoa, quebra todo ressentimento, quebra toda carnalidade, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja conhecida pelo amor de Deus, o amor que cobre multidão de pecados, o amor que nos santifica, o amor que nos purifica. Senhor, que nós sejamos banhados pelo Teu amor nessa hora, que onde há frieza, que possa haver paixão,
Que onde havia divisão, que possa haver unidade. Que onde havia mágoa e rancor, possa haver, ó Pai, liberação de perdão e reconciliação. E a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Que nada venha acusar a nossa mente e o nosso coração hoje. E nós possamos estar na Tua mesa, com o coração limpo, com mãos puras diante do Senhor. Amar ao Senhor e amar ao próximo. Queremos viver, ó Pai, esse cristianismo puro e simples, para a glória do Teu nome.